Já temos uma outra convidada para a conversa. Eu tenho comigo Kate Augusto. Antes de mais, muito obrigada. Bem-vinda ao Você na TV, que escreveu este livro que é O Preço de uma Ilusão. Podemos dizer que a Kate tem alguma coisa em comum com a Alexandra Solnado, uma vez que este livro foi escrito, foi ditado por um espírito. Portanto, este livro partiu do encontro da Kate com o espírito. Exatamente, pelo que eu estava ouvindo da minha companheira. A gente tem muito em comum, muitos pontos que eu concordo com ela. Mas que espírito é este? Esse livro foi ditado por um espírito que residia no Rio de Janeiro. Ele teve uma desencarnação pelo uso excessivo de drogas. Então ele me procurou para contar a história dele, para chamar a atenção dos nossos jovens de que não é fugindo da vida através da ilusão das drogas que vai se resolver o problema, ao contrário. Portanto, essa é a mensagem. Acrescentar um a mais. Essa é a mensagem deste livro, portanto, uma mensagem única, tem a ver com o problema da droga, portanto, da toxicodependência, mas foi escrita a partir de um único encontro com esse espírito, ou não? A Kate foi tendo vários encontros com esse espírito para que pudesse escrever este livro? Não, isso daí foi escrito 2 horas por dia durante um mês. Mas com local e hora marcada para esse encontro? Exatamente, com horário marcado, todos os dias, de segunda a sexta. Mas isso faz um bocadinho de confusão. A Kate estava em casa, sentada... Em casa, na minha casa, eu me preparava daquele horário, das 3 às 4 da tarde, eu estava disponível para, junto com o espírito, escrever essa história. Mas quando é que a Kate percebeu que tinha estas capacidades mediúnicas, que podia ver para além daquilo que o comum mortal não consegue ver? Bom, isso daí, desde criança, eu tive que lidar com a premonição, que é o fator de você prever o futuro, e muito curiosa, eu precisava entender, saber o porquê disso daí, por que isso acontecia comigo, eu achava que eu não era normal. E com os estudos eu percebi que muita gente era como eu. E foi a partir daí que eu fui estudando a doutrina dos espíritos, encontrei as respostas que eu precisava e a partir daí eu passei a me comunicar com os espíritos. Mas este não é um livro único, lá está, passou a comunicar com espíritos, tanto que já tem 3 livros, embora 2 ainda não estejam publicados. Exatamente. Também eles ditados por espíritos. Mas são sempre livros com um tema específico? São com temas específicos. Vamos dizer assim, são histórias romanceadas. Exatamente, são romances espíritas. Romances espíritas com histórias verídicas. São sempre histórias verídicas? Sempre histórias verídicas. Mas é uma pessoa, vamos dizer... um ser humano que esteve aqui, encarnado, viveu uma história e desencarnou e resolveu voltar e contar essa história. Mas neste caso é contado pela voz da Kate, com aquilo que lhe contaram a si. Exatamente. Eu recebi um ditado e passei para o livro. E sempre exemplos a não seguir? Sempre exemplos a não seguir, porque o uso da droga é um exemplo a não seguir. Quais são os temas dos outros 2 livros? Um acho que é Vitória. É Vitória. Trata-se de uma história cigana, um romance cigano, de uma cigana que se apaixona por um nobre na Espanha. Que são as suas próprias vidas. Exatamente. As vidas passadas da Kate. Exatamente, eu fui cigana várias vezes na Espanha e o espírito conviveu comigo naquela época. Mas através da regressão, as vidas passadas? Foi sim, uma regressão, mas uma regressão espontânea, não essa provocada. Era o espírito que me levou a rever essas vidas passadas e depois se propôs a contar a história toda. Porque a Kate também provoca, então, o aparecimento de espíritos e provoca a regressão a vidas passadas? Exatamente, que é a retrocognição. E o outro livro que é Uma Flor no Pântano. Este versa sobre o quê? Esse é uma história sobre suicídio de um espírito que, enquanto esteve aqui, se suicidou e voltou agora, ditando esse livro, para dar um exemplo também a não ser seguido, de que o suicídio não é uma saída. E essa é sempre a mensagem dos seus livros, os exemplos que não devem ser seguidos. Exatamente. Muito obrigada, Kate. Obrigada a ele. Kate, muito obrigado. Uma das coisas que mais confusão se faz, nós conversámos já sobre isto, é o facto do espírito marcar hora e dia, e a Alexandra estava aqui a dizer, mas é que marcam mesmo. Marcam.